Para a torcida bávara e não só, para os amantes de futebol alemão, podem comemorar porque começou tudo de novo nesta sexta-feira, o start da temporada 2024-2025 com a charmosa Copa da Alemanha, a charmosa Pokal, a primeira fase, vários jogos e o principal deles, obviamente, o Bayern de Munique em campo, enfrentando o modesto Ulm da segunda divisão da Alemanha, e o Bayern de Munique agora, do seu novo treinador Vincent Kompany, começou a temporada de forma oficial bem. 4-0, uma vitória de forma contundente, não brilhante, é verdade, porque ainda é muito cedo para que o brilhantismo aconteça e vamos ver se ele virá, entretanto, com muita eficiência e já com os primeiros toques, os primeiros sinais de Vincent Kompany no comando desta equipe. Muitos jogadores ainda no banco de reserva, jogadores que serão titulares, mas o Bayern de Munique mostrou força e era importante estrear dessa forma. Venceu por 4-0. Vamos fazer a análise do jogo aqui. Então, chegou, deixou o like, deixou o comentário se viu o jogo e o que vocês esperam da temporada do Bayern de Munique, e também se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos, tá? Vamos começar falando da escalação, primeira escalação oficial do técnico Vincent Kompany. Como eu falei, vários jogadores ainda estão se integrando porque voltaram tarde da Eurocopa, então a gente tinha no banco de reservas e também das Olimpíadas, né? O Olise, que muito provavelmente será titular, o Harry Kane, que é titular indiscutível, tinha o Palhinha no banco, que também provavelmente será titular ou fará parte ali do lote de jogadores considerados titulares, enfim. Então o Bayern não entrou com força máxima, mas mesmo assim, quando a gente olha o 11 do Bayern de Munique, dá para ver que o time é muito forte. Não vou entrar aqui no mérito do mercado, até porque isso vai ser uma análise que eu vou fazer posteriormente, quando o mercado se encerrar, e aí a gente vai conseguir balizar se o Bayern foi bem ou não. Entretanto, o time que o Bayern de Munique tem e o plantel que o Bayern de Munique tem é muito competitivo. O 11 do Bayern de Munique, o primeiro na era Vincent Kompany, começou com Manuel Neuer no gol, esse intocável e importantíssimo, não só nas defesas, mas também para o processo de construção de jogo. Na lateral direita, a volta de Stanisic, né, que foi emprestado erroneamente para o Bayer Leverkusen na temporada passada e muito provavelmente vai ser o titular por aquele setor, porque além de conseguir estabilidade defensiva, né, já que ele é um zagueiro de origem, ele também é um jogador inteligente olhando para o ataque, né? Então o Stanisic na direita, a dupla de zaga, o Upamecano e Kim Min-jae, e na lateral esquerda o Rafael Guerreiro. Um parêntese aqui para falar de Upamecano e Kim Min-jae. Gostei muito da atuação dos dois. Eu geralmente sou crítico dos dois porque eu acho que eles erram demais. Obviamente que o Ulm não é um time que vai pressionar muito a defesa do Bayern de Munique, não vai colocar o Bayern de Munique em tantos problemas quanto adversários mais fortes. Óbvio, não é um teste de alto nível para esses dois, mas começaram bem, foram muito seguros nas ações. Quando a equipe adversária chegou perto da área, eles conseguiram fazer a cobertura, leitura de espaços e especialmente armando o time, né? No primeiro processo de construção, os dois foram muito bem, inclusive o Kim com participação num dos gols do Bayern de Munique, logo na primeira etapa. Portanto, gostei muito da dupla de zaga hoje, tá? Mas, óbvio, que os testes precisam acontecer para ver se vai ser suficiente. O Bayern de Munique, que foi muito criticado, inclusive por mim, por ter vendido o De Ligt, para mim era o melhor zagueiro, e muito por conta da característica, né? O Vincent Kompany, que é dois jogadores construtores, e o Kim Min-jae e também o Upamecano tem essa facilidade no passe. Às vezes erram muito de outras formas, mas tem essa facilidade. Enfim, foi um bom jogo da dupla de zaga do Bayern de Munique. Aí no meio campo, né, nesse 4-2-3-1 que o Bayern de Munique apresentou, o Pavlovic jogando mais como o primeiro homem de meio campo e o Kimmich ao lado dele, esse sim com uma função diferente, já vamos falar aqui. Na frente dos dois, Musiala mais centralizado atrás do centroavante, Gnabry por um lado, Matistel do outro. E o Thomas Müller jogando como um centroavante, muitas vezes também como um falso 9, né? Porque ele não consegue ficar parado estático dentro da área, não é a característica dele. Enfim, e jogando lá na frente. Vamos lá.
Primeiras impressões do que eu entendo que vai ser essa nova era Vincent Kompany. Primeiro que o Bayern de Munique mostrou uma cara mais competitiva nos duelos, tá? O Bayern de Munique vai priorizar muito a posse de bola. Se vocês observarem as estatísticas, o Bayern teve 80% o jogo todo, um pouco mais do que isso em muitos momentos do jogo, de posse de bola, e errou muitos passes. E por que teve 80% de posse de bola? Exatamente pela pressão pós-perda, né? O Bayern de Munique perdia a bola e mordia. A gente vai ver um time no comando do Kompany mais mordedor, que vai tentar recuperar essa bola mais rápido para ter o controle do jogo e não deixar tantos espaços assim para o adversário, né? Portanto, o Bayern de Munique perdia a bola e rapidamente mordia e recuperava em todos os setores do campo. Isso era uma diferença do que a gente via na temporada passada, onde o Bayern de Munique perdia a bola e às vezes demorava no processo, deixava o outro time se organizar ou deixava a transição ofensiva do adversário ser bem feita. E aí sofria, inclusive, com adversários mais fracos, né? Muita gente vai falar, pô, Quesada, você está elogiando aí uma partida contra o Ulm da segunda divisão. Cara, o Bayern de Munique foi eliminado na temporada passada pelo Saarbrücken da terceira divisão do futebol alemão. Tá? E não é o time que estava voando na terceira divisão do futebol alemão, estava no meio da tabela, para baixo. Né? Então, assim, já dá para ver uma diferença na pegada da equipe. Um time mais ligado, um time que morde mais e que vai priorizar a posse de bola com velocidade nesse giro, né? Para conseguir furar bloqueios baixos, como foi o caso do Ulm. O Ulm sabia que ia enfrentar um time mais forte, fez ali uma linha de 3 zagueiros, muitas vezes eram 5, compactou e tumultuou o meio-campo, atrapalhou bastante, inclusive, a vida do Musiala, que claramente ainda está sem ritmo de jogo, né? Perdeu várias bolas pelo setor, inclusive não é o melhor, na minha visão, o melhor posicionamento dele. Eu gosto do Musiala caindo um pouquinho mais para a esquerda, mas nesse jogo, por não contar com o Harry Kane ainda 100%, estava no banco de reservas, enfim, o Musiala jogou naquele posicionamento, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas o Musiala ficou bem encaixapado por ali. Mesmo assim, o Bayern recuperou a bola e simplificou as coisas, né? E na bola longa conseguiu achar os seus 2 primeiros gols. Fez 2 gols muito rápido e isso ajudou bastante a tranquilizar a equipe, até porque os níveis físicos ainda estão capengando, né? Não são os melhores. É início de temporada e o Bayern precisava que o jogo fosse resolvido rápido para que não se estendesse, não se tornasse longo e não desgastasse quem estivesse em campo, né? O primeiro gol foi um belíssimo passe do Stanisic, uma ótima recepção do Kimmich, que de calcanhar jogou a bola para frente e conseguiu, na briga, na luta, já dentro da área, dar assistência para o Thomas Müller fazer 1-0. Detalhe para o posicionamento do Kimmich sobre o comando do Vincent Kompany. Com o Tuchel, o Kimmich chegou a jogar no meio-campo, mas era um meio-campo mais número 5, muitas vezes, e que se contia mais, participava mais da construção, da organização por trás. Com o Kompany, é um jogador que deu 2 passos à frente, joga entre linhas, tentando fazer ali o papel de articulador do cara do último passo, porque ele tem qualidade, e não só, pisa bastante na área. Né? E foi isso que a gente viu nessa primeira jogada desse primeiro gol do Thomas Müller. Depois, um belo lançamento do Kim Min-jae para o Gnabry na direita, foi muito bem contra a defesa, pegou a defesa já adiantada, cruzou na área e o Thomas Müller fez o 2-0. Parêntese aqui para o senhor Thomas Müller, precisamos fazer. Muita gente acha que o Thomas Müller não é craque. E eu até posso concordar, porque o conceito de craque é subjetivo. Né? Você acha que um craque é um cara que é mais malabarista, é mais fantasista, é um cara que tem drible, enfim, é diferenciado e tal. Beleza, você pode ter tua opinião. Agora, muita gente também subestima o Thomas Müller. Que carreira absurda. Nós estamos entrando na 17ª temporada de Thomas Müller com a camisa do Bayern de Munique. Ele é o 3º maior artilheiro da história do clube, tem 708 jogos, 244 gols agora e deu mais uma assistência, já vou falar dela, 269 assistências. Ele é o 8º maior artilheiro, contando todo mundo, da história
da Liga dos Campeões, para quem não sabe. Jogador que tem na casa dos 50 gols na Champions, tá? E é um cara extremamente identificado com o clube, além de ter uma medalha olímpica agora, né? Porque ele cria cavalos e o seu cavalo ganhou na equitação, junto, é óbvio, do representante da Alemanha na Olimpíada, a medalha olímpica. Enfim, cavalos à parte, como ainda tem lenha para queimar o Thomas Müller, né? Que é apelidado dentro do vestiário do Bayern de Munique como velhinho. Mas ele tem 34 anos, já se aposentou da seleção, chorou, inclusive, fez seu último jogo na Eurocopa agora na Alemanha, mas no Bayern de Munique continua. E eu acho que vai ser muito importante nessa temporada, especialmente, se não como titular, mas como uma liderança dentro do vestiário, para entendimento dos jogadores do que é o clube, porque ele é a personificação de ser Bayern de Munique. E foi muito bem, foi o destaque do jogo de hoje. O Bayern de Munique terminou o primeiro tempo com o 2-0 no placar. Eu gostei bastante também da subida dos laterais, o Rafael Guerreiro mais por dentro para não atrapalhar o Matistel, que estava mais aberto na ponta esquerda, o Stanisic também subindo bastante para ajudar o Gnabry, né? Basicamente o Bayern na construção ficou só com 2 jogadores lá atrás. Enfim, gostei do que vi no primeiro tempo. Não dava para também ser uma exibição de gala, né? Estamos falando do início da temporada. Foi uma boa exibição. E no segundo tempo, fisicamente o time caiu bastante e só foi melhorar mesmo. Defensivamente estava bem, mas só foi melhorar mesmo depois das trocas do Kompany, que os jogadores entraram mais descansados e aí um outro nível de jogador entrou. E eu tô falando do Olise, cara. O Olise, para quem não assistiu às Olimpíadas, deveria ter visto, né? Um jogador com 5 assistências e 2 gols nas Olimpíadas. Eu já gostava dele no Crystal Palace. Tem o problema físico, né? Porque ele tem muitas lesões, mas jogando, e se conseguir jogar nesse Bayern de Munique, vai ser titular, eu não tenho dúvida, vai ser importantíssimo nessa temporada. A primeira bola que ele pegou, ele conseguiu fazer uma bela jogada de ultrapassagem pela direita, passou pelo marcador como faca quente na manteiga e serviu o Coman, que também entrou para fazer o 3-0, né? Olha só quem entrou: Coman, Olise, Harry Kane, Palhinha, enfim. Não dá para dizer que o Bayern de Munique tem um plantel ruim. É um time que se garante, apesar do mercado ainda não ter sido o sucesso que se esperava. O Bayern de Munique tem suas armas. E depois, o Bayern de Munique com o Harry Kane, com assistência do Thomas Müller, fazendo o 4-0 já no apagar das luzes, né? Bom para o Harry Kane, porque ele fez uma Eurocopa, na minha visão, abaixo, fisicamente estava desgastado e começa a temporada fazendo gol, que é o mais importante para ele, até por questão de números e tal. O Bayern de Munique contou muito com ele na temporada passada e ele começa a temporada do mesmo jeito que terminou a última temporada, marcando gols com a camisa do Bayern de Munique. 4-0, para mim, vamos dar uma nota 8 para a estreia do Bayern de Munique, mais pelo resultado do que propriamente pelo que foi o futebol, mas foi um jogo que o Bayern de Munique conseguiu fazer do jeito dele, né? E conseguiu administrar muito bem. Tanto que o só deu um chute no gol enquadrado do Neuer. Sofreu muito pouco o Bayern e conseguiu garantir uma vitória fácil, coisa que não tinha conseguido na temporada passada. Meus caros, é isso. Bayern de Munique começa com o pé direito essa temporada. Tchau.